nós somos guerreiros. Para você ter um lugar ao sol, você precisa lutar. Foi onde eu me aprofundei na questão dos estudos, né? Eu tinha uma pretensão de ser um profissional diferenciado. E aos 25 anos de idade, eu iniciei a carreira estudantil novamente. Eu tinha só a 4ª série do ensino primário. Mas a minha ênfase não é nos nãos que eu levei, né? A minha ênfase é na coragem que Deus colocou em meu coração e nos sim que eu recebi. Boa noite, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast. E você, está aí de curioso? Já curtiu o nosso podcast? Já se inscreveu? Se inscreva aí, ative o sininho. Eu sei que você veio aqui de repente para ver o nosso convidado, o que ele vai falar. Aproveito para você conhecer um pouco mais do nosso podcast No Plano 7. O convidado desta noite é Dr. Kandal. Dr. Kandal, muito obrigado pela sua presença aqui nesta noite. Olá, agradeço aí o convite, viu, Anderson? Sua equipe maravilhosa, aproveitar a sua grande audiência, mandar um abraço aqui para todos, né? Mandar um abraço aqui para o Antônio Barra Torres, lá da Anvisa, que estive com ele recentemente. Um abraço aí para o pessoal de Marataízes, agente de endemias. Um abraço aí para o pessoal da Vigilância Epidemiológica lá de Itapimirim. E um abraço para todos os seus ouvintes. E temos também aqui presente Creone Gomes, é o cara, né? O cara que veio aqui ajudar nesse papo aqui, me ajudar nessa conversa aqui. É um cara que entende do que a gente vai falar aqui. Então vamos bater um papo bem legal. Obrigado, Creone, pela presença. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu que sou grato pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui hoje com o Anderson, que é muito meu amigo, de muitas datas, né, longas datas, e hoje com a presença do Dr. Kandal aqui, muito nos alegra participar desse podcast com vocês aqui nessa noite. Dr. Kandal, você é um fã da natureza? Sou um fã da natureza e um grande apreciador da natureza, né? Eu percebo lá, né, seu dia a dia lá, né, lá descascando a fruta, às vezes na unha mesmo, o dente. A laranja, né? Laranja. Até um quintal privilegiado, Deus me deu esse privilégio de poder ter um sítio, né, e morar nesse sítio e usufruir do que a natureza tem para nos oferecer. Uhum. Dr. Kandal, quem que é Dr. Kandal? De onde ele vem? Eu sei que hoje ele não está no Espírito Santo, né? Virou carioca, um grande empresário lá no Rio de Janeiro, mas está sempre por aqui no Espírito Santo, né? Eu acho que tem uma raiz por aqui, né? Tem. Minha família mora aqui em Marataízes. Tem muitos amigos aqui em Cachoeiro. E o Dr. Kandal, ele é um nome artístico. O meu sobrenome é Kandal. E Dr. Kandal porque eu detenho ali um DR na minha identidade profissional e aproveitei para usar este nome para divulgar o meu trabalho, já que a gente é um estudioso constante, né? E para dar uma diferenciada, a gente usou, né, o nome Dr. Kandal para divulgar o nosso trabalho. Você é de Marataízes, né? Seus parentes estão tudo por aqui? Tem alguns para lá, para o Rio de Janeiro? Como que tá? Você tem filhos lá no Rio, né? Sim, sou de Marataízes, sou cria daqui, saí da roça, né, aos 12 anos, mas fui para Marataízes. Eu sou cria de Boa Vista do Sul, pertinho de Presidente Kennedy, ali, Morobá. E aos 12 anos, meu tio me chamou para trabalhar como chapeiro, né? Trabalhar como lanchonete. Lá recebíamos muitos cachoeirenses, famintos, né? Iam passar finais de semana em Marataízes e ali eu servia os cachoeirenses, fazendo os lanches, né, nas madrugadas. E depois eu fui para Campos. Morei um tempo aqui em Cachoeiro, em Nova Brasília. Morou aqui? Morei. Tive até casa aqui no quilômetro 90. Uhum. E depois fui para Campos, onde eu estou até hoje. Já vai fazer 30 anos. Essa história
eu posso dizer que você tem uma história de sucesso, né? Sempre foi sucesso? Ou teve perrengues? Ô, rapaz, a minha história é como tantas, né, dos brasileiros, né, de muitos brasileiros, que se diferencia pela garra do brasileiro, né? E pode ser que a minha história se identifique com o seu público. Saí de casa novo, né? Fui ser um vendedor, muitas vezes, de abacaxi lá no Rio de Janeiro. Você levava abacaxi de Marataízes para lá? Abacaxi de Marataízes para lá. Doce. Doce como mel. Eu me orgulho disso. Me orgulho de dizer, viu, Anderson, que eu fui cortador de cana. E hoje a gente tem isso, essa marca na nossa história, né? E é um privilégio para mim poder falar e incentivar, principalmente os jovens que estão tristes e às vezes sem rumo. Quero dizer para você, jovem, que tudo é possível, né? Mas precisa crer e precisa acreditar primeiramente em Deus e depois no seu potencial. Todo mundo tem um potencial, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo pode ser um diferencial na vida, transformando a sua própria vida e a vida de muitas pessoas. Sim. Muito bom, muito bom. Creone, sucesso puro? Sucesso puro. Que história bacana, hein? Rapaz. Só aprendendo. Só aprendendo. O Creone também começou, né? Comecei novo, com 10 anos de idade. Comecei no ramo de farmácia. Eu lembro lá do gurizinho, falei, o que esse menino tá fazendo aí? Não sei se tá limpando, o que ele tá fazendo aí? Bem recente. Parece até que você é velho, né, Creone? Tô com 35 anos de idade. Meu pai me botou muito novo, né? Naquela época, com 10 aninhos, podia trabalhar. Hoje, infelizmente, a gente tem as leis que não permite, né? Mas eu agradeço. Eu acredito que começar cedo, né, a trabalhar é sempre bacana, sabe? A gente aprende muita coisa, adianta muita coisa, acelera muitos processos, né? É um privilégio para quem aprende a trabalhar cedo, né? Tem alguns países, né, que têm definido o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e quando eles entram para o mercado de trabalho, eles entram para ganhar dinheiro, né? O brasileiro, ele não tem essa cultura. A cultura do brasileiro como diz, né, na roça, se safar. Uhum. É ele sobreviver, a lei da sobrevivência. Mas se nós fôssemos bem conduzidos, né, pelos nossos pais, por aqueles que são nossos tutores, nós poderíamos ter uma direção, né, de sucesso maior. Né? Primeiro, na fase estudantil, do desenvolvimento ali, né, do conhecimento, de adquirir conhecimento, e depois entrar para o mercado de trabalho definitivamente. Você vê que, se você perguntar para um jovem hoje o que é educação financeira, dificilmente você vai ver um jovem que sabe o que é educação financeira, né? Eu até defendo muito, até falei no último papo que eu tive, um rapaz aí, foi da escola adventista, né? Até que tu é adventista também, né? Eu sou adventista, então, professo a fé adventista. E aí, eu tava falando com ele que o Brasil, ele corre na contramão, né, cara? Porque um dos ensinos que deveria de ter em escola pública é sobre economia, é sobre como lidar com o dinheiro, né? Poderia estar na grade curricular, sim, né? Sim. Esses assuntos que para muitas famílias são fantasmas. Mas quando você ensina a criança a valorizar cada centavo e mostrar que o dinheiro não é sujo, que o dinheiro... A própria religião, né, Anderson? Você ensina que é mais fácil um camelo passar no fundo do agulha do que um rico entrar no céu. A gente cresce, na verdade, com essas crenças limitantes. Isso não é verdade. Os bloqueios, né? Os bloqueios, né? Isso não é verdade. O dinheiro é uma bênção que pode nos trazer muitas e muitas benécias, né? O que eu costumo falar sempre o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro de repente, por exemplo, você ganhar um dinheiro, você curtir com a sua família,
né? Você poder ajudar alguém. Porque se você não tiver, você não consegue ajudar alguém. Você não consegue fazer o bem. Aí se você tem uma paixão que aquele dinheiro é só seu, que às vezes o cara trabalha dia e noite e não faz nada para si mesmo, aí, poxa, que esse cara, quem é o Deus dele? O Deus dele é o dinheiro. Né? Eu sempre falo que o problema não é você ter dinheiro, não é você correr atrás do dinheiro, o problema é você colocar o dinheiro na frente de todas as coisas. O dinheiro ele tem seus lugares, né? Hoje, se você não tiver dinheiro, dificilmente você vai fazer alguma coisa, né? Agora, em termos práticos, o dinheiro não é tudo. Né? Hoje mesmo eu estava curtindo a casa da minha mãe. Uhum. Estava curtindo meus irmãos, ou seja, curtindo a minha família. E isso, para mim, é inegociável, é impagável, e são coisas que o dinheiro não compra. Então, uma boa amizade, né? Estou falando a verdadeira amizade, né? Isso é muito válido e o dinheiro não compra. Agora, o danado do dinheiro ele tem sua importância. Por isso, essa busca por melhores preparos profissionais, busca pelo conhecimento, melhor empreendedorismo, ser um empreendedor de sucesso. E a gente vê que o que existe por aí são profissionais que estão ensinando a ganhar dinheiro, vendendo cursos, né? Temos aí os vendedores de sonhos. Os coaches. Os coaches. Mas o mundo real é aquilo que nós brasileiros sabemos, né? Ainda mais se tratando de Brasil, né? Nós somos guerreiros. E para você ter um lugar ao sol, você precisa lutar. E lutar com muita força, com muita fé e, sobretudo, com muita garra e profissionalismo. Você é um apaixonado, né? Entrou no mundo dos nutracêuticos. Me fala um pouquinho sobre essa paixão sua aí dos nutracêuticos. Eu acho que você tem quantos anos dessa área aí? Eu tenho 49 anos, faço 50 logo em junho. Uhum. Comecei no ano de 1995 na produção, né, de chá. E eu tinha a 5ª série, né, quando eu comecei a empreender no ramo. E para você que não sabe, eu comecei a minha vida de vendedor, de fato, aqui em Cachoeiro. Sabia? Uma curiosidade. Interessante. Comecei aqui, perto do Nova Brasília, né? Uhum. Comunidade do Zumbi. Sim. E aquela comunidade, tudo ali eu rodava, né? Vendendo o chá, né? E eu fui para Campos para desbravar novas áreas. Mas Campos é porque deu um pouquinho de facilidade? Olha, na época a gente era coordenado pelo meu irmão. E a gente foi para Campos, considerando que Campos era uma cidade maior, e a gente vislumbrava uma possibilidade também de campos maiores de trabalho. E ali em Campos, eu comecei, né, com a venda de porta em porta, e depois fui fabricar os meus próprios produtos, né? E depois eu me apaixonei pelo ramo, né, pelas atividades e pelos benefícios que os produtos levavam para as pessoas. Foi aonde eu me aprofundei na questão dos estudos, né? Eu tinha uma pretensão de ser um profissional diferenciado. E aos 25 anos de idade, eu iniciei a carreira estudantil novamente, que eu tinha só a 4ª série do ensino primário. E foi então que eu comecei a dedicar aos estudos, fiz os ensinos de jovens e adultos, né, do ensino fundamental, depois fui para o ensino médio também fazendo supletivo, fiz pré-vestibular, prestei 2 vestibulares para medicina, prestei 2 vestibulares para farmácia, e como minha base de ensino médio não era as melhores,
acabei não passando de medicina e passei para os 2 que eu fiz de farmácia no ano de 2004. 2004 foi onde eu mergulhei definitivamente no estudo acadêmico. Muito bom, muito bom. Ô Anderson, eu anotei aqui, achei muito interessante. Uhum. Doutor Candal, conta pra gente um pouquinho desse desafio de vender porta a porta. No início foi muito negativo, teve muito não. Conta pra gente, como é que foi? Se dependesse do não para eu prosseguir, né, como vendedor, eu teria desistido nas primeiras portas. Mas a minha ênfase não é nos nãos que eu levei, né? A minha ênfase é na coragem que Deus colocou em meu coração e nos sim que eu recebi, né? Sobretudo dos moradores ali daquela comunidade do Zumbi, viu? Hoje está uma cidade, eu estive passando ali. Muito grande. Muito grande, mas quando eu trabalhei ali há quase 30 anos atrás, ainda era uma comunidade bem simples, né? Tinha muitas bananeiras, tinha muitos barrancos, né? E os sim que eu recebi ali dos meus clientes, né? Aquilo ali serviu de um gás, né? Que me impulsionou, né? Para eu prosseguir, né? E hoje, Anderson, a gente deve relembrar e ser grato por todos os que fizeram parte de nosso crescimento, né? E eu sou grato por esses cachoeirenses, né? Foram meus clientes na época. Com certeza, ninguém vai se lembrar de quem é o Dr. Candal, mas estou eu aqui para testemunhar que é possível vencer. Teve algum momento que você chegou em casa muito chateado? Olha, eu morei aqui na beira da linha, quando tinha linha, né? Ali no Nova Brasília. E eu, sim, chegava em casa desanimado, né? Que às vezes a gente saía para entregar, não entregava tudo, não recebia. E a gente ficava assim, desestimulado, né? E aí, quando as coisas começaram a acontecer, tinha uma família ali também na Nova Brasília que nos recebeu muito bem, alugou uma casa para nós. Uma família, eu nem lembro o nome, mas eu sou grata a essa família. E dali que a gente teve coragem, né, de ir para Campos, foi onde a gente teve um pouco de dinheiro, né, para comprar umas 3 panelas da pequena. E eu cheguei em Campos, né, com uma caixinha com 3 panelas e um colchãozinho, né, chamado casca de uva, embaixo do braço. E, graças a Deus ali a gente pôde transformar o nosso espaço, né, numa indústria modelo. Sim, lá é incrível, incrível, né? Tem tratamento de água, tudo ali, né? Tudo. Nós fizemos uma empresa bem organizada, com toda a parte tecnológica, desde o equipamento até a estrutura. Temos tratamento próprio de água. E hoje a gente procura a cada dia aperfeiçoar, né, neste ramo, nessa atividade, que é o que eu quero deixar de legado para os meus filhos, né? Ali nós ensinamos, né, os princípios éticos para os nossos filhos e que eles possam, né, entender, pelo menos estão entendendo, e que um dia da minha partida eles possam, né, ter esse legado. Então jamais você deu mole para os seus filhos? Não. Dar mole para os filhos é você transformar os seus filhos em facilidades, né, em momentos fáceis, e eles não vão valorizar nunca o que eles têm, ou o que você tem, né, ou o que eu tenho. O filho, ele tem que ser assistido, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser acreditado. Mas o meu filho uma vez falou para mim, mas o senhor fala que o senhor colocaria dificuldades para nós no nosso caminho. Tem uma cultura chinesa que eles
quando eles colocam carga nos ombros dos filhos, eles colocam carga e fica assistindo, eles colocam maiores cargas do que os filhos podem suportar. Eles criam as dificuldades, a cultura chinesa é de criar as dificuldades para que os filhos possam entender, a valorizar, né, aquilo que eles estão recebendo. E eu tenho essa cultura, e eu falei para os meus filhos que eu queria criar dificuldades para eles, hoje são grandes homens. Sim. Né? Um tem 26 anos, já está terminando o curso de Direito. O outro tem 23, vai fazer 24 agora, em agosto, faz o curso de Administração. E as outras estão no fase colegial ainda. Muito bom. No caso, tu fez um curso aí, né? Uma especialização aí com o nosso grande Laí Ribeiro. Por que você fez esse curso? O que te chamou a atenção para fazer esse curso? Anderson, eu sou grato ao Laí Ribeiro, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma das pós-graduação mais cobiçada do Brasil, onde muitos médicos, né, buscam se aperfeiçoarem neste âmbito, né, da medicina integrativa. E o Dr. Laí Ribeiro abriu espaço para farmacêuticos, outros profissionais de saúde, como farmacêuticos, enfermeiros, a fazerem esse pós-presencial. Né? E eu tive essa oportunidade, né, de fazer 2 anos de pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, que viveu 17 anos nos Estados Unidos, foi professor de Harvard, ele que é um grande influenciador, né, sobretudo das práticas integrativas e do bom trato com a saúde, né, do conceito de cuidar da saúde como um todo. E ele é um médico que prega que o paciente ele é um todo, né? A gente não pode dividir o paciente em partes como fez a medicina, né? Eu não estou aqui criticando a medicina, estou dizendo que em algum momento a medicina subestimou o próprio médico, né? Ao ponto de dividir o corpo humano e entregar a cabeça para o neurologista, na cabeça ainda divide a visão, os olhos para o oftalmologista, né, a boca, o ouvido para o otorrino, e depois tem um cardiologista, tem um endocrinologista, tem outros, né, médicos. E o doutor Laí Ribeiro até fala, né, coitado de quem ficou com a pior parte, né, que é o que cuida lá, né, da parte retal e etc. Né? Mas o fato é que essa pós-graduação foi um grande diferencial, divisor de águas na minha vida, né, onde eu vislumbrei mesmo o que é ser um profissional diferenciado no ramo dos nutracêuticos. Né? Eu até tinha intenção de trabalhar com farmácia clínica. Né? Se você não sabe, o farmacêutico ele pode atuar em mais de 100 áreas diferentes. Uhum. O farmacêutico ele tem as atividades privativas dele, né? Que é no âmbito da dispensação de medicamentos, produção de medicamentos, aviamento de fórmulas em farmácia de manipulação, mas ele também pode trabalhar na área de pesquisa, né? Até no banco de hemoderivados, ele pode trabalhar numa indústria química, uma indústria de alimentos, ele pode trabalhar em gestão de empresas, em vários setores, né? São mais de 100 áreas, né, que o farmacêutico pode atuar. E com esse leque amplo de possibilidades, depois que eu terminei o pós, eu pensei em ter uma clínica, né? Uhum. Mas o meu hobby mesmo é o tal da indústria de suplementos. Sim, sim. Eu até, junto com o Creone, né, volta e meia a gente faz umas viagens,
Até que tem um tempo que a gente não faz umas viagens junto, Tem né, que voltar a Grão? fazer umas viagens. A gente esteve, né, numa farmácia integrativa, né, com uma pessoa que faz esse atendimento, né, da medicina integrativa. E a gente deparou lá com a seguinte história, né, de uma senhora que ela supostamente teria 2 meses de vida, né? Ela estava enganada pelos médicos, né? E aí, nessa história, a mulher tinha algumas feridas na parte das nádegas e ela estava desfalecendo mesmo, magra e tal. Aí essa senhora que faz esse atendimento pela medicina integrativa, ela falou assim, não, ela não vai morrer, eu vou cuidar dela. E abraçou a causa, né? E começou a fazer alguns tratamentos com argila, com copaíba e com vários outros itens, açafrão, itens naturais. Então, assim, eu gostaria que você me desse luz. Até que ponto é importante, né, essa medicina integrativa e até que ponto ela vai? Olha, Anderson, a medicina integrativa ela é muito ampla, né? Ela tem se difundido muito no mundo. No Brasil, existe muitas políticas, né, que limitam algumas ações, mas nós temos que separar o charlatão do profissional. A estrutura ética e legal do nosso país faz com que os profissionais eles ajam, né, dentro da ética profissional. E o grande cuidado, né, que eu deixaria aqui como alerta é procurar o profissional certo, né? Se ele tem respaldo legal, que ele seja inscrito em um conselho de classe, né? E o currículo desse profissional, né? Esse caso específico, né, dessa história que você acabou de narrar, eu acredito, né, que ela tenha, assim, caído em uma boa mão de um bom profissional e esse profissional fez a diferença na vida dessa senhora, né? Eu quero dizer que várias pessoas vieram a mim na pandemia para serem orientadas, né? Já que nós não podemos falar em tratamento, porque isso vai contra alguns conceitos, né? Mas para serem orientados, e graças ao meu bom Deus, todos que foram orientados por mim estão aí vivos para contar a história. Então, quero até mandar um abraço aqui para... Pode mandar um abraço aqui para com certeza. A doutora Gislaine Buson, sim, que também é uma colega farmacêutica diferenciada. É uma grande amiga também. Abraço, Gislaine. Tá. E temos muitos casos, né? Se eu fosse citar aqui, a gente ficaria esse programa todo falando, né, de pessoas que foram beneficiadas com as orientações que a gente dá. Um exemplo disso é a parte do paciente que chega para a gente, né, desenganado. Sim. Às vezes o paciente ele está totalmente desequilibrado, intoxicado, e o medicamento ele está sendo banalizado, né? Ele está sendo usado como se ele fosse um agente inofensivo. Mas o medicamento ele é um agente químico, né? Que pode ajudar em alguns casos, e na maioria das vezes ajuda, mas ele pode ser um agente complicador. Tanto é que tem muitas contraindicações, né? Contraindicação. Se você parar para ler uma bula de um medicamento, você não toma o medicamento. E ao contrário, né, dos suplementos. Os suplementos ele vem para ajudar as pessoas, primeiro, né, aquelas pessoas que são leigas, né? Segundo, os profissionais que não têm tanto conhecimento e que têm
a sua atividade restringida pela lei. Ou seja, ele não pode prescrever um medicamento. Então, ele vai prescrever um nutracêutico, um suplemento alimentar, uma vitamina, um mineral ou uma substância chamada de substância bioativa, né, que hoje está bem difundida, né, dentro do marco regulatório que a Anvisa trouxe em 2018, trouxe aí a possibilidade de termos à nossa disposição substâncias que antes eram consideradas, assim, por alguns, como substâncias que jamais poderiam chegar à nossa mão se não fosse por via de uma prescrição médica. Exemplo disso, a melatonina. Sim. Tá? Mas eu ainda acho que há muita barreira, né? Porque se você for comparar os ativos utilizados em outros países, o Brasil, né? Só pode uma gotinha e tal, né? Então eu acho que ainda há uma barreira muito grande. Barreira, Anderson, a gente respeita, né, todo o processo regulatório que o Brasil tem. É um país que tem a legislação mais rígida do mundo. Nós podemos jactanciar-nos de que nós somos uma legislação mais evoluída, né? Só que essa evolução, ela tem um preço, ela tem um problema que agora, recente, eu fui na Câmara dos Deputados, né, fazer uma homenagem ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária, na qual eu reafirmo aqui o meu respeito por todos os fiscais de vigilância sanitária, sobretudo da agência reguladora, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E como eu disse no início dessa entrevista, eu estive lá com o diretor-presidente, Antônio Barra Torres, e eu descobri um negócio interessante, que no Congresso Nacional existe uma bancada parlamentar exclusiva da Anvisa. Eu não sabia disso aí. Existe uma bancada parlamentar. Mas isso é voltado para... Mas tem representante, por exemplo, da categoria lá? Ou é só medicamentos? Os interesses da Anvisa é o interesse de regular cada dia mais o setor, né? A Anvisa, ela está presente em nossa vida em todos os sentidos, né? Se você toma uma água mineral, a Anvisa, né, está regulando. Se você usa um tingidor de cabelo, você tem a Anvisa. Se você usa um antitranspirante, um perfume, um batom, as mulheres, né, no caso, tudo tem influência da Anvisa. Então, a agência reguladora, ela passou a regular tanto o setor regulado, que são vários, né, não só a nossa área de suplemento, mas com essa sede, né, de regular o setor, acabou-se que criou um dilema, né? Criou-se um dilema. Por exemplo, eu visitei algumas áreas em Brasília, né? Uhum. Dentre elas, o gabinete dos deputados, né? E eu tive no gabinete do que comanda, né, essa frente parlamentar. Frente parlamentar da Anvisa, né? A bancada parlamentar, que é o Marcelo Crivella. Sim. Né? Qual estiver nos ouvindo também, manda um abraço, um grande político, um grande deputado, nos recebeu muito bem. E ele defende, né, de que a sociedade civil organizada, ela pode participar. Nós que somos da indústria de suplementos, nós não sabemos, nem ao menos, quem é o secretário de desenvolvimento do nosso município. Nós vamos saber o que está rolando nos bastidores da legislação brasileira? Por exemplo, o secretário de desenvolvimento, ele deveria, no meu parecer, ele deveria convidar os setores regulados para ouvir o setor regulado, que é o nosso caso, o que nós precisamos. Mas isso não falta um pouquinho de união do setor?
O setor ele é desunido, sim, né? Com exceção de alguns, né? Mas nós temos uma união muito significativa do ponto de vista de representatividade, né? Uhum. São as associações, né? Essas associações, ela tem segundos interesses, né? Nós estamos falando de sugerir aquilo que nos favoreceríamos, né? Por exemplo, o setor regulado começa a regular tanto o setor, eles podem dar margem para eu pensar que com essa regulação eles estejam se preparando para vender uma facilidade através de uma agência de prestação de serviço no setor regulado, né? Então eu descobri que aqueles que participam das grandes publicações de consultas públicas são esses órgãos, né? Que nós nem sequer sabemos o que eles fazem nos bastidores, né? E as leis são criadas, as normas são criadas de forma que a gente nem imagina o rumo que ela vai tomar. Bom tu citar esse exemplo, né? Nossa agência aqui, a gente é especialista em construção de embalagens e parece que em algumas situações, porque realmente precisa ter gente do setor participando ativamente, né, dessas frentes parlamentares, dessas reuniões, porque, por exemplo, eles determinam lá que tenha que construir uma tabela nutricional, por exemplo, tamanho tal. Mas eles não sabem o tamanho do pote que o cara utiliza. Como que ele vai enfiar aquela tabela nutricional naquele rótulo? Ou ele quer que o cara compre um pote desse tamanho para colocar 60, 30 cápsulas? Essa legislação, Anderson, a gente quer ligar os entendimentos, né? Nós não podemos chegar aqui e falar, essa cobrança, a gente tem que ver do ponto de vista do consumidor, né? Essa sua alegação, ela surgiu a partir do momento que, recentemente, eu estou fazendo outra pós-graduação em dizer de rotulagem, né, de alimentos e de bebidas. Do ponto de vista do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem um direito de ter conhecimento daquilo que ele está... E, muitas das vezes, a área de rotulagem, ela não é uma área adequada para colocar todas as informações que aquele produto deve ter. Então, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, eu até, né, bato palmas para quem fez esse dispositivo legal, que exige que todos os rótulos tenham uma fonte, né, tamanho da fonte específica, para que o consumidor possa nitidamente ter as informações. Então, muitos produtos o pessoal vai ter que mudar de pote, vai ter que mudar. As regras já estão valendo, tem que mudar. Vou lançar um polivitamínico. Vai ter que ser lançado em um pote grande, não tem como ser... Tem os dizeres obrigatórios, né? São os dizeres legais obrigatórios. E tem a tabela nutricional, que também é um dizer obrigatório. Sim, é o mais importante ali, né? Tem as informações de agentes que são os agentes ali que causam algum problema, né? De origem de ovo, de peixe, né? Glúten, né? Na indústria, são os alergênicos, né? Na indústria, a gente tem que separar, né, o espaço físico de produção de alergênicos exatamente para atender essa legislação. A legislação brasileira, como eu falei, né, ela é bem rígida. Os Estados Unidos, eles permitem uma certa concentração de alergênico em uma amostra. Quando você vai analisar uma amostra, por exemplo, uma fazenda, né, que planta trigo, né? O trigo tem glúten. E o trigo ficou lá,
né, na terra. Aquele trigo ali, quando você joga uma nova cultura, por exemplo, a soja vai ser, né, passar por um processo de colheita e, em algumas vezes, aquela colheita colheu também o quê? O trigo que estava lá junto com a soja. Uhum. Que eles lá são a rotatividade de cultura, Sim. né, já tira uma plantando a outra. E a lei americana, norte-americana, ela permite uma certa concentração, se eu não me falha a memória, de 5%, né, de alergênico em uma amostra. O Brasil é intolerante com alergênico. Entendi. Não pode ter nada, é zero. Entendi. Entendeu? Então... e se acontecer, tem que deixar lá a frase bem descrita, né? Não, tem que constar, né? Eu acho legal, né? A legislação, né, cobrar isso, até porque tem muitas pessoas que já têm intolerância, né? Essas coisas todas, a esses alergênicos. Ô, Crione, você trabalha há muito tempo, né, com farmácia, né? E eu acho que... Tem quantos anos que você descobriu o natural também? Eu trabalho com farmácia há 25 anos. Antes da gente entrar nesse assunto, Anderson, eu queria pontuar aqui algo com você, que essa semana a gente teve uma reunião, eu e você tinha comentado sobre, ao invés da tabela nutricional, o QR Codezinho já com todas aquelas descrições. Pergunta ao Dr. Kandal o que ele acha. Pode direcionar a pergunta para ele. Dr. Kandal, então, aproveitar que o senhor está aqui participando com a gente, isso até surgiu aqui na hora que vocês estavam conversando, e surgiu essa dúvida, né? Essa pergunta. O que o senhor acha daquele QR Codezinho na embalagem que direciona o consumidor mirar a câmera do celular, visto que hoje, Anderson, o que está mais se falando é de inteligência artificial também, né? Sim, então as coisas estão indo muito rápido, avançando. Parece que a legislação dá essa abertura, né? De colocar alguma... Por exemplo, um extrato de própolis, por exemplo, né? É complexo, né? A legislação está avançando, né? Se isso houver, né, um consenso entre os que sentam diante de seus pares, né? No caso, é a diretoria colegiada, né? Mas antes, o que antecede a reunião dos diretores da Anvisa, né? A Anvisa tem 5 diretores. Existem o parlamento, existe os conselhos, né, de secretários estaduais e secretários municipais de saúde, existe o CDES, né, que são os conselhos de desenvolvimento econômico e social. Nós, como estrutura, né, de setor regulado, nós poderíamos sugerir, é uma sugestão, né, de alguns produtos, né, como é o caso de um extrato de própolis, que geralmente é um frasquinho minúsculo, para levar as informações de forma indireta. Já que a informação ela é importante, né, e não tem como você colocar um extrato de própolis num frasco grande. É impossível. Obedecendo à lei, hoje é impossível, porque hoje a lei exige um tamanho de fonte específico, né? E é impossível você atender a legislação nesse contexto. Existem empresas que já oferecem, dentro de uma embalagem secundária, né, que são os cartuchos, onde ali pode ser oferecido ao consumidor vamos dizer, uma bula, né? É uma forma de oferecer a informação que é de direito do consumidor. Lembrando que toda esse contexto, né, de dizeres de rotulagem, isso surgiu baseado basicamente no direito do consumidor, que ele tem direito à informação. Isso nós temos que né, reconhecer que o consumidor ele tem esse direito, né? Agora, o fabricante, eu penso que ele tem que se virar nos 30 para oferecer essa informação para o consumidor. Né? E o consumidor, ele quer o máximo da informação possível, porque hoje eles estão muito bem informados. Se você acha que é só quem estuda ou quem fabrica, o responsável técnico da empresa, o corpo técnico de uma empresa está bem preparado, você se engana.
o consumidor ele está muito... Porque o conhecimento hoje ele está muito difundido, né? Hoje nós temos a internet Tá acessível, que né? popularizou esse conhecimento, né? Qual é a forma que eu vou usar esse conhecimento? É que são elas, mas que eles estão aí distribuídos, né? Acessível a todos. Somos nós que precisamos nos adaptar para oferecer essas informações ao consumidor. Dentro daquilo que a gente estava falando, né, eu gostaria um pouquinho de você falasse um pouquinho sobre essa experiência do químico, o natural, né? Sim. Como que você foi recebido de muitos anos trabalhando, né, com o ramo de farmácia, só oferecendo lá, né, o remédio sintético ali que, né, de certa forma resolve o problema. Como que foi essa experiência sua aí? Então, na verdade, para mim foi tudo muito novo, né, o Dr. Kandal. Eu iniciei com 10 anos de idade, conhecia só mesmo aquelas medicações nas caixinhas e os cartelados, que eram um Torcilax, uma dipirona, um Dorflex. Então, assim, a mente foi programada para aquilo ali, só o sintético. Até o momento o fitoterápico não tinha entrado tanto no mercado, então era mais o sintético, que a gente era aquele vendedor que estava ali pronto para atender o consumidor quando ele chegasse com uma certa dor, uma certa doença. Tinha o farmacêutico, o responsável ali para poder também estar orientando e dispensar a medicação. Como o Anderson disse, e o senhor também citou, a gente sabe que todas as medicações, ela resolve um problema e ela desencadeia outro. Exemplo do sódico, diclofenaco sódico, ele hoje é um grande vilão. As pessoas, as pessoas sabem que ali na frente é um forte candidato a estar fazendo hemodiálise. Então, assim, eu vim conhecer os naturais no ano de 2018, virando para 2019, que inclusive foi o Anderson que foi o responsável por eu vir para os ramos dos naturais, que a gente trabalhava junto e a gente vinha conversando, vinha falando, até mesmo um formato de loja física que hoje eu tenho, né? 2 lojas físicas de produtos naturais. E quando eu iniciei em 2019, que foi desafiador, que a gente estava descobrindo a pandemia, e Anderson disse para mim assim, você tem que colocar também na sua loja temperos, outros produtos, porque só encapsulado o gel e essas coisas não vai agregar tanto. E realmente, a dica dele foi uma dica de ouro para mim. Eu sou muito grato por isso, porque hoje as 2 lojas que eu tenho, deu-se início através dele tá abrindo os meus olhos para entrar para os naturais. Então, assim, quando eu conheci os naturais, foi encantador, né? Foi tão encantador que hoje a gente tem a nossa marca própria e a gente hoje tenta suplementar os pacientes, os clientes nossos, da melhor forma possível, de forma profissional, tanto no sintético quanto no natural. Então, quando a gente consegue, Anderson, transformar a indicação, trazendo o Dr. Kandal para suplementação, acaba se aceitando melhor um polivitamínico, um polimineral, e agride menos a saúde também da pessoa que está ali suplementando. Dentro disso, que ele falou e tal, suplementos que são indispensáveis. Eu gostaria que você citasse exemplos de suplementos indispensáveis, entendeu? Suas ações, seus ativos. Uhum. O senhor tem experiência vasta nesse assunto. Eu gostaria muito que o senhor pontuasse isso, né? Porque eu acho que, assim, a gente precisa de trabalhar a prevenção, né? A prevenção é o melhor remédio. É o melhor remédio. Né? Prevenir é melhor do que remediar. O pai da medicina moderna, ele falou o seguinte: deixa que seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Partindo desse pressuposto, o nosso alimento, ele importa de qual ponto de vista? Do ponto de vista de que nutriente ele está trazendo para mim. Né? Em se tratando de suplementos alimentares, nós temos necessidade, né, de vários suplementos, que são chamados daquelas substâncias
essenciais. Por exemplo, se nós fôssemos falar de aminoácidos, nós descobriríamos que existem 11 tipos de aminoácidos que são essenciais, dos quais 8 são obrigatoriamente essenciais. Quais são eles? Triptofano, valina, treonina, isoleucina, leucina. Não essencial ou eventualmente essencial. Fenilalanina é um exemplo. Fenilcetonúrico, por exemplo, aquele teste do pezinho, teste da orelhinha hoje. Né? Muitos aminoácidos são obrigatoriamente essenciais. Esses aminoácidos nós não produzimos no nosso corpo. Nós precisamos suplementar. E a alimentação tradicional não traz esses aminoácidos? Eu posso dizer, aí parte para um campo bem interessante, né? Qual é a fonte de aminoácido que a gente, né, utiliza no dia a dia na nossa alimentação? São as proteínas, né? As proteínas, elas são quebradas em peptídeos e depois o nosso próprio sistema digestório ele vai quebrar esses peptídeos em pedaços menores, né, que são os aminoácidos. Só que dentro de uma fração de proteínas, nós não sabemos quanto de aminoácidos essenciais eu vou absorver dali. Então, um pesquisador foi lá e descobriu quanto, proporcionalmente falando, para cada miligrama de triptofano, preciso quanto de isoleucina, quanto de treonina, quanto de isoleucina, né? Ele descobriu como balancear esses aminoácidos e surgiu uma fórmula chamada de um mix de aminoácidos essenciais, né? Isso já existe no mercado. Mas a nossa fonte, né, principal de aminoácidos é através da ingesta de proteínas. Partindo dos nutrientes essenciais, já falei dos aminoácidos, nós temos também as vitaminas. Nós não fabricamos, nosso corpo não fabrica vitamina C. Então, nós precisamos consumir diariamente vitamina C. A vitamina C, ela se tornou tão simples, que as pessoas acham que ela não tem muita importância. Mas nas viagens marítimas que eram feitas, as pessoas começaram a ter escorbuto, começaram a perder os dentes, ter ferimento pelo corpo, e depois foram estudar esses casos, né? É um estudo de casos. E descobriu-se que as pessoas que comiam frutas, sobretudo as cítricas, eles não tinham os problemas que os outros, né, tinham. O escorbuto, que posteriormente veio a ser, né, catalogado como uma doença por falta de ingestão de vitamina C. A vitamina C ela é muito importante, né, até no processo da imunidade, né? Uhum. Nosso corpo sem vitamina C não existe a imunidade, porque ela exerce uma função direta, né, no processo da imunidade. As vitaminas do complexo B são outras vitaminas, né, que o nosso corpo não produz. Né? Complexo B, vitamina B12, por exemplo, B6. A D também é muito solicitada, vitamina D. D3, né, que é aquela... A vitamina D, ela esteve muito falada aí no processo de pandemia, né? A gente chama de vitamina D, mas a vitamina D, por natureza e quimicamente, ela é um hormônio, tá? A gente chama de vitamina D, mas ela é um hormônio que é produzido na pele e é absorvida e depois ela vai para ser biotransformada, né? E no exame vai ser detectado em forma de 25-hidrox-D. E ela é tão importante que na pandemia ela recebeu aí um salto de venda assustador. Você falou anteriormente sobre os empreendedores que fizeram, que aumentaram a sua renda, né, agregando venda de outros produtos, né?
Existem pesquisadores, né, que fazem todo o processo de análise, né, do mercado. Descobriu-se que a venda de suplementos no mercado farmacêutico, ele representa hoje um faturamento de, segundo esses dados, de mais de 40 bilhões, né? E cresce a cada dia. O dono de farmácia, o empreendedor que ainda não colocou os diversos suplementos que tem à sua disposição no seu comércio, está perdendo dinheiro, ou pelo menos está perdendo para a concorrência, né? Então, Anderson, voltando aos que é essencial, nós precisamos de ácidos graxos no nosso corpo. Existem ácidos graxos essenciais que nosso corpo não vai produzir, produz outros, né? A partir de açúcares, o nosso corpo pode produzir ácidos graxos, né? Que diríamos, pois, as barrigas, né? As gorduras acumuladas ali no abdômen, né? São ácidos graxos acumulados, mas esses não são os essenciais, né? Os essenciais são o ômega 3, 6 e 9. Tá ouvindo isso, né, Elvira? Esses ácidos graxos essenciais. O ômega 3, aqui um segredinho para o seu público. Nós temos os principais. Tem outros ômegas, mas os principais são os 3, o 6 e o 9. Você sabe que esses 3 ácidos graxos essenciais, 2 deles são anti-inflamatórios e um é inflamador, mas é um mal necessário no nosso corpo, que é o ômega 3 par, que é o 6, né? Só que os ômega 3 que são oferecidos no mercado é de dar dó. Se você pegar um certificado de análise desses produtos... De pureza. Né, de pureza, de proporção de um para o outro, né, de um ômega 3 para o 6, proporcionalmente falando, você vai descobrir que a população brasileira está tomando mais inflamador do que anti-inflamatório. Mais ômega 6 do que ômega 3 e 9, que são os anti-inflamatórios, tão essencial no nosso dia a dia, onde as pessoas consomem tantos, né, produtos que inflamam, né? Por isso que é muito importante essa questão da Anvisa nesse caso, né? Porque eu já vi caso, né? Não sei se é verdade, eu também não quero saber e entrar no mérito, de pessoas colocarem óleo de soja, né? A importância da regulação, Anderson, é exatamente essa, para diferenciar empresas de empresas, né? O Fantástico, ele foi para o mercado e coletou amostras dos whey protein, muito consumido para quem pratica academia, né? Uhum. Todas as amostras foram reprovadas. Todas as amostras. De lá para cá, as empresas, né, se preocuparam em trazer para o mercado produto de altíssima qualidade, né? Hoje, eu abriria os olhos dos seus ouvintes, né, que são consumidores de creatina, para tomar cuidado com as creatinas, né? Tem como descobrir? Sobretudo a creatina saborizada. Mas tem como descobrir qual que é falso, qual que não é? Olha, a nível, né, a gente chama de organoléptico. A nível organoléptico não tem como. Organoléptico é você saber a cor, o cheiro, o sabor, mas você solicitar do seu fornecedor, daquela marca, o certificado de análise, né? O laudo, né? O laudo certificado de análise. E hoje a Anvisa pede, existe, já é cobrado, né, da indústria de suplementos, o controle da qualidade. Isso é muito bacana, isso eu parabenizo a nossa legislação, né, a nossa Anvisa, por essa cobrança, né, do estudo de estabilidade. Agora, consumir suplementos tem que consumir de uma marca, né, que a pessoa venha a confiar. E como confiar? Confiar
é você partir do pressuposto que um produto ele tem que ter, primeiro, procedência. Tem que ter procedência, ele tem que ter o preço dele, né, ter um grande impacto, né, para você saber. Por exemplo, você vai comprar eu poderia dar uma dica aqui para descobrir se o azeite é falso ou não, ou se ele é bom ou não. Uhum. Nós podemos classificar o azeite em 1 estrela, 2 estrelas, até 5 estrelas ou mais, né? Posso deixar essa dica aqui para os seus ouvintes, né? Já o suplemento é difícil você fazer isso, né? Porque tem que fazer uma análise bem apurada, né? Com equipamentos ultramodernos para descobrir se aquele suplemento ali é ou não. Essa questão do laudo que o senhor falou, então qualquer um pode pedir um laudo da empresa? Quando as embaladoras, né, de whey protein não fabricam whey protein, eles reembalam. Sim. Então ele pode agregar um valor ao whey protein, como a maltodextrina, que é um açúcar. Ele pode agregar outros ingredientes, né, que não faz parte, né, do objetivo daquele produto, do ponto de vista funcional. O fabricante ele pode, a famosa adulteração daquele produto. E você pode ter um laudo do produto original que foi comprado e aquilo ali ser oferecido para o consumidor. E o consumidor, ele não pode acreditar, né, que o produto que ele está consumindo corresponde àquele certificado de análise que ele está tendo conhecimento ali. Então, faz-se necessário a procedência, né? Se a empresa tem um histórico, né, de ética, né, dentro da produção, ou, se possível, saber, né, se a empresa tem essas características, né, que pode oferecer produtos de qualidade. Eu vou deixar o... Inclusive, Anderson, sobre isso que o doutor Kandal está dizendo, quando a gente vai comprar, doutor, os temperos para poder colocar nas nossas lojas, a gente sempre pede o laudo de todo o processo do tempero. Uhum. De qual o país que ele está sendo fabricado, qual a data que chegou na empresa, qual a data até a data da conserva, e eles mandam para a gente os laudos técnicos todinhos, para saber se é sem sódio, sem glutamato. O papo é um papo muito extensivo, né? A gente poderia ficar horas e mais horas aqui. Eu quero deixar o Creone. Tem alguma dúvida ainda que você gostaria de tirar com o Dr. Kandal? Não, eu assim, fiquei com aquela dúvida da suplementação na questão de magnésio. Queria que o senhor falasse um pouquinho, até porque o professor, que é o Laí Ribeiro, Sim, ele fala muito sobre um magnésio que o corpo não produz. E hoje a gente tem o magnésio quelato, nós temos o dimalato. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, eles acabam tendo dúvidas. O que o dimalato proporciona, o que o quelato proporciona e o treonato. Se o senhor puder falar para a gente. É um prazer. Para responder e falar sobre magnésio, para mim é um assunto assim, de suma importância. Primeiro que o magnésio, ele participa de mais de 300 reações no nosso corpo, né? Pessoas que têm arritmia cardíaca podem se beneficiar e se livrar do medicamento, tá? Eu não estou fazendo propaganda contra a classe profissional e nem estou fazendo propaganda contra aos tratamentos, né, medicamentosos. Muito pelo contrário, eu sou pró-medicamento, eu sou pró-medicina, tá? E o magnésio, se não fosse o magnésio, não existia vida. Porque você sabe que dentro da hemoglobina, tem um grupo M dentro da hemoglobina, certo? Um grupo M dentro da hemoglobina. Dentro, né, do vegetal, existe a célula vegetal, né? E ali, a clorofila, dentro dela, no meio dela, tem um magnésio. Dentro da clorofila tem um magnésio. E muitas das vezes, Anderson
e público, por falta do conhecimento do qual magnésio eu tomar, eu acabo tomando qualquer magnésio. Mas os magnésios eles não são iguais. Por exemplo, eu quero tratar de arritmia cardíaca, eu vou tomar cloreto de magnésio. Eu quero tratar de problemas de cãibra, eu vou tratar com magnésio de malato. Eu quero tratar de problemas ósseos, né? Eu posso tratar com magnésio quelato, e aqui nós podemos falar de 2 tipos de quelação de magnésio, né? Que são o de malato, ele é uma forma quelada de magnésio pelas vias, né, de quelação de ácido málico. É um magnésio com ácido málico. O magnésio ele faz dupla ligação, para você que gosta de química, e ele vai estar sempre ligado a 2 moléculas de alguma coisa. No caso do cloreto, ele vai estar ligado com 2 átomos de cloro. No caso do dimalato, você vai ver sempre essa nomenclatura do magnésio, dimalato, ácido málico, vai fazer na via sintética o ácido málico. O magnésio bisglicinato são aminoácidos de glicina, né? Aí tem o ascorbato, tem o treonato. Agora eu quero um magnésio para atuar no meu cérebro. Eu vou dar preferência ao magnésio treonato, né? Que é o magnésio que entra na barreira hematoencefálica. Mas tem outro magnésio, né? O taurato é um deles, né? Que pode entrar na barreira hematoencefálica. Mas o coringa dos magnésios, qual é o coringa dos magnésios? É o dimalato, né? Agora, qual é o cuidado que eu tenho que ter com o magnésio? Para descobrir se o magnésio é bom ou não. Eu fui na indústria que quela magnésio no Brasil. E no Brasil tinha 3, né, indústrias que quelam magnésio. Lembre-se que magnésio quelado é um processo químico de reação, mas não é mistura de um magnésio com uma outra substância para formar uma mistura, não? Um óxido de magnésio, por exemplo, ou um hidróxido de magnésio misturado com aminoácido que vai produzir ali naturalmente. Não, é um processo químico, né? Então, reação entre magnésio significa que aquele magnésio quelado ele vai dar uma concentração baixa de magnésio puro, né? As concentrações usuais de magnésio quelado que é vendido no mercado é concentração de 20%. Então, se você pega uma cápsula de magnésio, aonde o consumidor pega uma única cápsula, de preferência a cápsula número 0, que o espaço da cápsula número 0, ela tem um espaço de 0,68 de volume. Então, dentro de um conceito de matemático, né, que os farmacêuticos usam ali, ele pode descobrir a massa a partir do volume. Por quê? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, se você compra um magnésio que tem uma concentração de 20%, logo você vai precisar fazer um fator de correção para você saber quantos de produto de magnésio que você vai precisar, né, para obter uma concentração de ingestão diária recomendada, que é de 260 miligramas, exclusivamente para uma pessoa que queira fazer ingestão diária de magnésio, é 260 miligramas. Para as pessoas que são deficitárias ou deficientes do magnésio, pode ser que o profissional tenha que prescrever uma concentração maior. Então, dentro de uma única cápsula, eu quero resumir, não é possível você colocar 260 miligramas de magnésio, mesmo que ela venha a ter um peso de 600 miligramas, porque ali não vai ter 260 miligramas de magnésio per se. Então, vai ser necessário fazer esse fator de correção. Os fornecedores de magnésio, geralmente, eles
oferece um magnésio de concentrações maiores, como 30%. Só que esse magnésio, além dos... Aliás, o 20% já é demais, tá? Porque o original mesmo, ele dá até 12%. 11 e 12% de magnésio. Numa reação, né, de aproveitamento, só dá uma concentração. Eles fazem um ajuste, né, com outras fontes de magnésio, que esse tipo de magnésio não vai ser absorvido pelo nosso organismo, como, por exemplo, o óxido de magnésio, né? Mas se você fizer uma análise naquela amostra, de um magnésio de 30%, você vai descobrir que você tem, de fato, magnésio de 30%. Só que 11%, dando exemplo do magnésio de malato, 11% é magnésio de malato e 19% é óxido de magnésio, que laboratorialmente vai ser detectado, mas vai ser um produto que não tem atividade funcional no nosso organismo. Vai ter eficácia. Doutor Kandal, a gente já está aproximando para o final, né? E eu gostaria muito, né, que o senhor falasse um pouquinho sobre um projeto que o senhor tem, né? Eu gostaria até que desse uma resumida, né, porque o horário extrapolou um pouquinho. E eu gostaria que tu deixasse, né, uma mensagem, né, final aí para o pessoal, né, que queira suplementar, se é importante suplementar, se não é. Tá. Eu deixo uma mensagem aqui, né, que todos vocês que querem suplemente vitaminas e minerais, sobretudo aquelas essenciais, né? As substâncias bioativas vieram para favorecer, muitas das vezes, a vida das pessoas, né? Temos aí o Morosil, né? Oriundo da laranja Moro. Nós temos também a melatonina, que hoje já é uma realidade no Brasil. Eu vibrei quando a diretoria colegiada aprovou, né, a liberação da melatonina aqui no Brasil para uso em suplementos alimentares, e faço votos que você que tem indústria, né, produza produtos de qualidade, porque o nosso povo merece. O povo já é carente, né, sofre com tantas, né, falsificações, sofre com tantos problemas, né, até mesmo o atendimento, né, desassistido, né, pela política, né, pelos serviços públicos em geral. Fazemos bons produtos para oferecer produtos de qualidade para o público como um todo. Sim, só para finalizar mesmo, se eu tenho um negócio de questão de uva e tal, ficou no ar isso aí. Você me falou isso em off e tal, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. O mundo teve interesse, né, de usar a membrana da casca do ovo a tratar de problemas articulares. E os dois grandes países que produzem essa substância são os Estados Unidos, né, que trouxe uma membrana da casca do ovo, né, com uma tecnologia chamada de ESM, né, do inglês Extract Membrane Eggs. E tem também uma da Europa, né, que veio para o Brasil e chegou aqui na forma de hidrolisado, né? E eu, como brasileiro e guerreiro que sou, fui atrás para desenvolver a membrana brasileira, né? E já estamos num processo avançado. Um dos desbravadores, então. Já fizemos todas as etapas, né? Inclusive, nessa ida à Anvisa, nós apresentamos para o diretor Antônio Barra Torres o projeto da nossa membrana, e em breve nós teremos uma membrana exclusivamente brasileira, e essa membrana ela tem substâncias bioativas significativas, né? Ela tem ácido hialurônico em sua composição, uma concentração boa, ela tem lisozima, que é um aminoácido que participa das estruturas ali ósseas, ela tem ácido hialurônico, já falei, né? Lisozima, condroitina e glicosaminoglicanos, né? Que são substâncias já famosíssimas, né, para os pesquisadores, que elas regeneram aquela estrutura das articulações, né? E nós vamos trazer em breve para o Brasil
esse produto 100% brasileiro, que já está em processo ultra avançado, foi recebido lá pelo prefeito, inclusive se estiver nos ouvindo aí, prefeito de Bastos, né? Se estiver nos ouvindo, um abraço para você. O nome dele é Noel Rosa, prefeito de Bastos, né? Recebeu lá carinhosamente, e nós estamos com esse projeto aí de oferecer um produto, sobretudo com valor baixo, para ter acesso ao maior número de pessoas que sofrem de problemas articulares, né? Então esse é o nosso objetivo, porque hoje o produto que está no Brasil é um produto importado e caro, né? Então nós queremos transformar esse produto num produto acessível a todos. Muito bom, doutor Kandal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo papo. Creone, cara, prazer, cara. Prazer todo meu. Ainda quero conversar com você ainda, eu e você, tete a tete aqui no Plano 7, que a gente não teve essa oportunidade ainda. Ele tá fugindo igual, né? Tá fugindo. Aí hoje eu amarrei ele pelo pé, porque, né, uma presença especial, o Dr. Kandal, ele veio correndo. Exato. É um amigo, um colega, gente boa. E eu tenho uma admiração por você, né? Um guerreiro, um brasileiro guerreiro que está aí crescendo a cada dia. E você também, Anderson, parabéns pelo seu podcast, né? O Plano 7. Isso você aí. Tenha muito, muito sucesso. Obrigado, irmão. Gente, uma boa noite. Deus abençoe. Boa noite.